Olá, sou o professor Cid, seja bem-vindo a esta aula complementar. Por que complementar? Ela pretende auxiliar você que está também no processo de reclusão em função da pandemia e especificamente eu direciono a minha fala aos alunos da escola onde eu dou aula. Como eu já disse em outros vídeos, eu não tenho dito nomes em função de várias questões. Técnicas legais que nós estamos aprendendo, se eu posso mencionar ou não o nome. Pois bem, o complemento de aula hoje, será produzido sobre esta aula que aconteceu aqui, dia 22, feito na Rede Minas, e apresentada ou feita pelo professor Danilo Svageira, da Costa. Nós fiquemos com este nome reduzido. A sua aula começa na Rede Minas, está disponível no YouTube, no período de 2 horas e 22 minutos. Você pode localizar, vou deixar o link na descrição. A aula pretende, como foi exposto, apresentar a origem da filosofia, né, tratar sobre mito e filosofia e nesta origem, como consta no PET, que é o plano, né, de ensino de teletrabalho, que eu comentei já com vocês em outro vídeo aqui, também vou deixar na descrição, está tudo aqui dentro desse canal, mas vou deixar aqui na descrição. Então a proposta é falar um pouco desta origem. O professor Danilo fez, primeiro, meus cumprimentos ao professor, ao meu colega de trabalho, e eu fico grato, fiquei uma surpresa agradável por ver o professor. Não somos amigos, né, mas porque eu tive já a experiência aqui no material do PET de encontrar referências, por exemplo, de podcast, na qual eu não sei identificar quem é que está ali, se são professores ou não. E aí até mesmo gerando um problema num desses podcasts, no minuto 14:23, quando a pessoa faz uma brincadeira que não é didática. Das indicações, logo da primeira aula, é indicado o material. E eu fiquei muito desapontado com isso, e também muito perdido com o material escrito do PET. Ele está com muitos erros conceituais, erros gramaticais, e estamos aí trabalhando com o material que foi passado, mas é preciso dizer isso. Então a surpresa foi muito positiva com o professor Danilo, porque é um professor como nós e fez na exposição dele um excelente trabalho. Então eu tenho assim a elogiar todo o panorama que ele apresentou, e este complementar aqui hoje, na verdade, não é em função do professor ter feito algum erro, alguma coisa do tipo. É em função de que, na proposta que ele discorreu, ele optou por fazer uma abordagem e eu vou aqui acrescentar um tópico a mais nesta abordagem. Eu só preciso passar para a próxima cena. Muito bem. A proposta do PET é mito e filosofia, portanto, está lá no documento. E aí que então me veio a necessidade de complementar aqui com a leitura sobre mito. Em tempo, para os alunos especificamente para quem eu dou aula, nós temos à disposição este livro. Então, você pode, para complementar o seu trabalho com este livro que você já tem em casa, abri-lo na página como eu indico aqui, 205. Está aqui na parte de baixo aqui da minha exposição, nós temos a referência bibliográfica. Na página 205, então, eu já fiz uma aula anterior, falando sobre a polis e a filosofia, a origem, e eu continuo agora exatamente na mitologia. Eu quero ler esta parte aqui, e aí eu retomo e meio que já encaminho também para minhas conclusões, para não ser uma aula longa. Sobre o mito. É importantíssimo isso que eu quero dizer sobre a mitologia. Relatando a vida desses deuses e heróis e seu envolvimento com os humanos, cria uma rica mitologia, isto é, um conjunto de lendas e crenças que, de modo simbólico, preste atenção, de modo simbólico, fornece explicações para a realidade universal. Fecha aspas, essa é a citação do livro didático que está citado aqui abaixo.
É importantíssimo, e às vezes, na minha própria formação universitária, não sei se dos meus colegas professores, nem sempre a mitologia, num primeiro momento, ela é apresentada de modo adequado. E nós tendemos a achar, não sei de onde que a gente acha isso, que a mitologia foi superada pelo conhecimento racional que o professor, o colega Danilo, explicou muito bem a sequência. E a grande contribuição dos entendidos do assunto, outros professores, outros filósofos, nos dias de hoje, é justamente que, na verdade, não houve uma superação, mas o que aconteceu é que surgiu uma nova modalidade de explicação da realidade, que é a modalidade racional, que é justamente a origem da filosofia, como muito bem o meu colega explicou. E, inclusive citando aí os primeiros filósofos, Tales e etc. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, se não me falha aqui a memória, como sendo ali de Mileto. No finalzinho eu tenho algo a falar sobre Mileto. Voltando sobre, então, o nosso material, aqui na página 205 nós temos um breve comentário sobre mitologia grega, na qual, então, é reposto esta ideia da mitologia como sendo uma linguagem, e aí já sou eu dizendo, que ela diz ainda hoje muita coisa sobre o psiquismo humano. Eu estou dizendo isso porque daqui a 2 blocos de aulas, acho que na terceira semana, nós teremos o psiquismo. E esse tema será importantíssimo para nós. Então ele não poderia ter passado de lado. Então é como se a linguagem mítica, ela tem uma verdade. A verdade dela, no caso, é uma verdade que se constrói através da linguagem simbólica. E ela respeita uma lógica. Não vai ser a lógica e a maneira de fazer do surgimento da filosofia, que é importante. Nós vamos ter aí pelo menos 2 lógicas, que é a tal da dialética e a grande lógica do Aristóteles, que nós vamos ver certamente em algum momento para frente com as aulas do PET. Mas nós não podemos esquecer que o simbolismo ele também carrega a sua lógica e ele tem as suas implicações. Pensando na aula lá da frente sobre psiquismo, leituras contemporâneas, como a de Freud e Jung, que são campos de conhecimento, que têm profunda interseção e interação com a filosofia, este conhecimento mitológico será fundamental para compreender a dinâmica do psiquismo humano. Nós não somos só um ser lógico, como queria Aristóteles, que na verdade não queria. Ele também compreendia o homem como um animal lógico, né? Nós vamos observar então que para a dinâmica do nosso psiquismo, o conhecimento mítico, ele fala verdades. E portanto, nesse momento, o que a gente precisa registrar no início da filosofia é que surge sim o pensamento racional. Nós vamos ver em Sócrates, esse Sócrates que vai questionar muito um pensamento, talvez, no qual a razão lógica não tinha tanto espaço, mas continuou coexistindo essas 2 racionalidades da realidade. E não houve, portanto, uma substituição. O professor Danilo não diz isto, ele apenas passou de modo rápido sobre, e eu quis retomar isto. Na página 206 do livro didático aqui, nós temos toda, por exemplo, a descrição, primeiro, do mito de Édipo, que conta a história né, de Lion, o rei da cidade de Tebas, e sua esposa Jocasta, um oráculo. Depois também precisa entender, aí no livro tem a explicação do que seria o oráculo, é uma resposta que os deuses davam a quem os consultava. Então, por algum motivo, eles consultaram um deus, e ele diz, olha, vocês não podem ter filhos, mas se tiver, vocês têm que fazer isso, isso e isso, porque senão vai acontecer uma tragédia com vocês. E, basicamente, esse casal tem esse filho, e com medo, então pega esse filho e leva para muito longe. Esse filho esquece que é filho desse casal, um dia volta e trata eles como estranho, mata esse pai, como se fosse uma guerra normal, né? Na época tinha muita guerra, e casa com a própria mãe. E depois ele descobre que fez tudo isso, e ele se pune, cega-se,
e, enfim, e a história, em resumo, é isto. Pois bem, a psicanálise contemporânea, que tem uma interação muito forte com a filosofia contemporânea, e terá muitos, digamos, implicações, se a gente for falar de psiquismo dentro da filosofia, trata esta metodologia, esse mito como sendo muito importante na explicação da dinâmica do psiquismo contemporâneo. Veja só que 2.500 anos depois, esta história ela serve para retratar, na abordagem que foi feita contemporaneamente, uma dimensão do humano que não é apenas a dimensão lógica. Nós, como pessoas, nós não somos 100% racionais. Nós somos também racionais. Nós temos outras dinâmicas que nos compõem. E são fundamentais compreendermos estas dinâmicas. Eu termino por aqui, falando então disto, da importância do mito, de compreendermos o mito como uma lógica própria, né? Aqui a palavra está sendo lógica, está sendo usada para relatar que há um certo sentido de funcionamento, se repete padrões de funcionamentos dentro das descrições que a mitologia faz. É verdade que a mitologia, a partir do olhar da razão, a mitologia ela é produzida a partir desses aspectos afetivos da condição humana, mas é verdade que o ser humano não é só esta dimensão. E esta outra dimensão racional, que trabalha com outro método de linguagem, com a outra implicação, que o professor Danilo explicou muito bem, ela, por algum motivo, surge nesse contexto, e nesse contexto ela se relacionou com a mitologia. Não era estranho os filósofos serem condenados por exemplo, negar os deuses das cidades. Aconteceu isso com Sócrates, mas aconteceu com outros pré-socráticos, que em outro momento a gente fala quem é quem. Mas não era muito de se estranhar que acontecesse isso, né? Exatamente que existia na comunidade, nas cidades, uma relação muito séria com esses deuses. Não era uma coisa que podia se fazer o que quisesse em termos de questionamento. Pois bem, é isto. Mitologia no início da filosofia era o conhecimento vigente, como muito bem o professor Danilo disse, vinha já desde o século X a formação, antes de Cristo, desse processo. Nesse século VI antes de Cristo, surgem então esses primeiros filósofos que indagam a natureza e eles fazem constroem uma nova metodologia de abordagem da realidade baseado na razão. Aqui, para concluir, um bônus, eu tenho duas fotos aqui, essa foto de cima não é de Mileto, eu estive em Mileto em 2012, 2011, eu estive em Mileto. Essa foto de cima é de uma cidade próximo a Mileto, chamada Priene, se alguém digitar no site vão encontrar, e logo no Google Maps hoje a gente consegue ver que é muito pertinho de Mileto. Mileto fica na parte baixa. Eu me decepcionei muito com Mileto, eu fui esperando um monte de coisa, incluindo ver o porto que existia em Mileto. Porque tem uma história anedótica que Tales teria feito a previsão de um eclipse e etc. E ele estocou muito azeite e fez dinheiro com isso. Porque se fazia piada com os filósofos, porque eles viviam no mundo da lua e não sei o quê, e Tales teve essa habilidade aí. E são historietas, tá? Não é propriamente conteúdo de filosofia. Então nessa de cima é a cidade que fica próxima, que é mais preservada. Mileto, ela foi reconstruída pelo Império Romano e as ruínas que existem lá é do Império Romano e não mais da época grega. Na parte de baixo sou eu, sim, de frente à biblioteca de Éfeso. Essa biblioteca, aqui nesses pré-socráticos, nós vamos ver vários nomes. Dentre esses filósofos pré-socráticos, o Heráclito de Éfeso é um desses nomes que é importante e que tem uma explicação para a realidade. Como o professor Danilo disse, todos estavam querendo achar o que é o princípio. Então sou eu na frente da biblioteca Celsus.
Essa biblioteca também não é da época de Heráclito, portanto século VI a.C., ela já é da época do Império Romano, mas a cidade ainda tem as ruínas, a cidade de Éfeso, na Turquia, né, todos os dois endereços é a Turquia atualmente, e existe outros fragmentos lá que sim é da época do Heráclito. Foi fantástico esse passeio e é fabuloso poder estar nesse lugar. Eu fiquei lá sentado em alguns cantos pensando em Heráclito com certeza. Muito obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha ajudado a aprofundar o conteúdo sobre o mito e sua importância. Até uma próxima aula.